tudo bom? Mais uma vez estamos aqui reunidos para poder apresentar o nosso Fábrica de Mentes Inquieta. Como alguns já sabem, outros ainda não, é uma inquietude, né? E essa proposta é para fazer que possamos refletir e ter um conhecimento diferenciado de alguns temas. Hoje estou ao lado do doutor Afonso Júnior, né? Afonso Henrique Souza Júnior, proctologista do Hospital das Clínicas, professor de residência e também de pós-graduação. Também ao lado do doutor Eli Alves, também advogado, trabalhista, da empresa também agora está tentando aí concorrer ao OAB, né? Um cargo na OAB. E hoje nós estamos com um convidado, o Elton de Souza Moura. Primeiro, muito obrigado, Elton, pela sua participação, pela sua disponibilidade. O Elton é psicanalista, ele é formado pela Sede Sapiense, ele fez também psicossomática, né, e assim, psicodiagnóstico, trabalhou pela Universidade de São Camilo, trabalhou no Hospital Dante Pazanese. Ele tem várias especialidades na cardiologia, teve várias especialidades também no Conselho Regional de Psicologia. Legal isso, né? Acho que tem coisa para falar. Também membro do Departamento da Formação de Psicanálise do Sede Sapiense. Departamento de Informação. Ainda em formação, né? E também atua no consultório particular. E hoje ele veio aqui até nós para poder falar um pouquinho sobre a criança, né? Eu queria entender, né? A psicologia, a criança, a psicanálise, a criança e o adolescente. E a primeira pergunta que eu te faço é: quando a criança vai procurar um psicólogo? Quem procura? Quem que procura? Será que é necessário realmente toda criança? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, a todos. E essa pergunta é muito, muito interessante, que é uma pergunta muito corriqueira, né? Assim, quando que você coloca uma criança para fazer um processo, seja ele de análise ou de psicoterapia, né? Começa com o quê? Tem 2 anos, 3 antes, né? Eu sempre penso que é quando o cuidador consegue perceber que há um sofrimento ali com a criança, né? Então, quando a gente identifica que há algum tipo de sofrimento, e como é que a gente consegue perceber que tem um tipo de sofrimento? Quando ela começa a se comportar de uma forma diferente, ou está mais embotada, ou está mais apática, ou está mais irritadiça, tem algo que a gente percebe que sai um pouco fora, né? Acho que esse é um bom momento, né, de buscar uma ajuda, né? A gente também tem psicanálise com bebês, né, onde a gente faz alguns tipos de acompanhamento, né, com o cuidador e o bebê, trabalhando com essas relações. Então, é a partir do momento que a gente vai identificando que tem algum tipo de sofrimento. Mas quem identifica a necessidade desse acompanhamento? É a mãe, o pai ou alguém de fora que indica? Como dá esse processo? Porque assim, você como psicólogo, te levam a criança até lá e de repente você começa a perceber que realmente aquela criança tem uma necessidade de acompanhamento psicológico, né? Como que é isso? Às vezes, as pessoas chegam e dizem assim, olha, eu percebi que ele está com um comportamento assim, ou às vezes a escola aponta, ou às vezes o pediatra aponta, né? Então, são todas essas pessoas que estão ao redor dessa criança, né, que vai identificando que tem algo diferente. E o profissional, né, também consegue identificar que tem algo que está um pouco diferente, né? Às vezes, sei lá, a gente acaba observando, olha, isso aqui é adequado para a faixa etária, mas está um pouco acima, está com um sofrimento a mais. Então, a gente vai podendo compor, acho, tudo isso junto. Assim. Deixa eu interromper perguntando, né? É mudança de comportamento, você enfatizou isso, né? Às vezes, e eventualmente não tem alguma coisa menos perceptível como mudança, ou seja, anteriormente já existia um quadro que merecesse atenção. Onde é que está o padrão normal para a gente falar, bom, essa criança está fora do padrão? Tá. Eu acho que a principal característica é muito essa mudança do comportamento. Né? Porque a criança, né, por exemplo, uma coisa que eu acho, para mim faz muito sentido a partir dessa minha trajetória profissional. Uma criança que não brinca, tem alguma coisa aqui que chama atenção.
São essas sutilezas. Só que isso demanda o quê da gente? Que aquele cuidador, aquele responsável pelaquela criança, também esteja conectado a ela, prestando atenção a ela, né? Então, e a criança, ela também, quando ela identifica algo, né, ou para ela ter uma mudança comportamental, também é um pedido de ajuda, é um pedido de, olha, tem alguma coisa, né, acontecendo. Então, e a criança, ela tenta para esse cuidador, se não der certo, ela vai tentar para o outro, ela vai buscando alguém que possa identificar que tem alguma coisa acontecendo. E não tem idade, né? Você tá falando agora que você também atendeu crianças recém-nascidos praticamente, né? Quando eu estava no hospital, aí, por exemplo, às vezes você já tem algumas coisas que podem ser pré-determinadas, vamos pôr assim, né? Tipo assim, olha, minha origem inicial de trabalho é dentro de um hospital de cardiologia, né? Então, a gente já tem crianças congênitas. Então, às vezes eu já ajudei, né, a acompanhar crianças que precisam fazer um CIV, que é uma operação, com dias de nascimento, né? Então, ali a gente também vai podendo cuidar desse assombro que se dá entre o bebê que era aquele ideal sonhado e aquele bebê que está ali acontecendo, que tem um acometimento. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Isso é mais com a mãe, então? Com o cuidador. A mãe, o pai, a família. Porque também tem uma coisa muito importante. Cuidar da criança não é cuidar só da criança. É cuidar de todo esse entorno da criança. Então, você tem que falar com o pai, você tem que falar com a mãe. Às vezes, você tem que ir na escola. Sabe? Então, você precisa entender um pouco o que está acontecendo no nosso trabalho com uma criança. Mas, para cuidar de uma criança, precisa de uma aldeia inteira. Então, a gente também precisa ver o que está acontecendo, né? Sem ir com aquela ideia de querer responsabilizar alguém, achar culpados, né? Acho que se a gente vai por esse lugar, a gente já está começando um trabalho ruim nesse sentido, porque a gente está tentando, né? Ninguém nasce sabendo o que é ser pai, ser mãe, né? Então, no encontro com essa criança, a gente vai construindo tudo isso, né? Então, hoje eu penso que é um pouco por esse caminho. Eu queria fazer uma pergunta que basicamente é o seguinte. Quando a criança, exemplo, não que ela se autolesiona, mas uma criança de menos de 2 anos, se ela começa a se bater, isso é algum distúrbio manifestado? Ou isso, de repente, é uma forma de chamar a atenção? Paralelamente a isso, quer dizer, a criança, também estou falando nesse nível aí, até 2 anos, por exemplo. A criança, quando ela não necessariamente agressiva, mas ela está no colo de alguém, ela bate no rosto dessa pessoa que está com ela no colo. Isso é algum tipo de distúrbio do ponto de vista de agressividade? Ou isso também é um autoconhecimento que a criança vai tendo na medida do seu desenvolvimento, vamos dizer assim? Eu sempre penso dessa seguinte forma, né? A gente tem todos os tipos de sentimentos, de emoções, né? Tem um determinado momento que a gente vai se havendo com a nossa realidade e com certos limites que nos colocado. E, às vezes, a gente vai tendo reações a esses limites, né? A agressividade, às vezes, na infância, é algo que está um pouco neste lugar, né? Se a gente vai olhar um pouco, pensar um pouco pela via da psicanálise e tal, a gente vai falar dessas castrações, de saber assim, olha, eu não posso tudo, né? Uhum. E aí, às vezes, eu sou muito... eu tento lidar com isso com uma certa agressividade, né? Então, quando a gente tem crianças um pouco com isso que a gente pode chamar dessa certa agressividade, isso tem uma comunicação que a criança está tentando fazer, né? Então, é poder investigar,
que tipo de comunicação é essa, ou que sofrimento é esse que ela está mostrando, porque a criança muito pequena, né, ela também não tem uma linguagem como o adulto tem. Ela vai usar muito do corpo dela, ou, né, da forma de explosão dela para tentar comunicar. Né? E quando eu recebo essas crianças, assim, a gente vai tentando descobrir junto o que está doendo ou o que está acontecendo para ela poder se expressar dessa forma. Né? E aí a gente começa um processo de investigação. Uma investigação com os familiares, com a própria criança. Né? Porque a criança, ela tem condições de dizer por si. Às vezes os pais me procuram ou chegam no consultório com uma queixa. Eu escuto a queixa desse pai, eu tento entender, mas quando eu vou para a criança, eu também vou tentar entender qual é a queixa da criança. Né? Olha, você sabe como é que você veio parar aqui? Olha, aconteceu isso, isso e isso. Você concorda? É isso mesmo? Me conta você, o que está acontecendo? E às vezes são queixas de lugares diferentes. Às vezes tem coisa um pouco mais atrás que a criança me apresenta e a gente vai podendo pensar. Eu acho que a psicoterapia, a análise infantil é um lugar rico no sentido de, às vezes a gente tem um mal-estar. Quando a gente está com um mal-estar, a gente está embotado, está irritado. Quando a gente não consegue entender o que está passando, a gente vai ficando cada vez mais irritado. A análise, esse espaço terapêutico ajuda a gente a dar uma narrativa para isso. A partir do momento que eu consigo identificar o que tenho, eu começo a poder, aquilo fica menos agressivo e eu começo a poder encontrar formas para poder dar vazão a isso. Né? Eu sempre penso que, às vezes, a gente é muito, talvez, atravessado por uma cultura que a gente precisa separar as coisas em caixinhas. Sentimento bom, sentimento ruim, isso é bom. E no mundo interno nosso, não funciona desse jeito. Eu sempre dou esse mesmo exemplo. Pensar na agressividade. Se eu tenho uma agressividade e eu coloco essa agressividade num relacionamento, a gente tem uma forte tendência a esse relacionamento ser tóxico, ser violento. Se eu tô para entregar um trabalho, eu tô para finalizar uma corrida, falta 200 metros, eu tô esgotado, mas eu coloco um pouco de agressividade ali, a tendência de eu conseguir finalizar é maior. Então, o problema não está na agressividade, né? A agressividade nem é boa nem é ruim. Então, a questão é o quê? Eu poder me relacionar com a minha agressividade, tentar entendê-la, né? Se aproximar dela e aí eu poder encontrar destinos para ela que eu possa ser beneficiado. Então, acho que esse é um processo. E isso também acontece quando a gente está dentro da sala de análise com uma criança. A comunicação dela é diferente. Ela não vai sentar no divã e me contar coisas, mas ela vai me mostrar através das brincadeiras, das associações que ela está fazendo, como ela está entendendo este mundo, né? Tanto a partir de fora, como ela está construindo dentro dele. E como que é esse relacionamento seu com a criança? A criança aceita muito bem ou a criança não aceita? É um trabalho difícil? Como que é? Leva tempo? Porque nós sabemos muitas vezes que a criança também arruma alguma desculpa para não ir. Ou mesmo, né, quando a criança começa a mudar, outra pergunta, né? Uhum. Quando a criança começa a mudar em casa, muitas vezes a mãe também não quer mais que ela continue, porque aquela situação é benéfica também para a mãe em alguns momentos. Como se lidar com isso? Em primeiro lugar, a criança aceita você com facilidade? Cada criança é um desafio. Tem criança que aceita, tem criança que não, né? É sempre a possibilidade de uma construção junto com aquela criança. Tem uma coisa que a criança, talvez ela não consiga dizer, mas isso acho que é muito importante para quando a gente vai se relacionar. A criança, ela consegue identificar quando você está sendo honesto e verdadeiro com ela ou quando você não está. Quando você quer ajudá-la de fato ou quando você só quer que ela fique quieta, né? E na minha prática, assim, dentro da minha experiência, eu vou usando isso muito como bússola, né? Então, às vezes eu falo, olha, eu acho que você não queria estar aqui,
Talvez você não saiba o que você vem fazer aqui. Então, para mim, vai funcionando muito eu, nos primeiros momentos, ajudar a criança a entender o que ela está fazendo ali E qual e o por papel? que a gente está ali. Né? Eu sempre vou construindo, assim como a gente recebe os adultos do nosso consultório, eu lido com as crianças dessa mesma forma. Ela tem a queixa dela, ela sabe por que ela está ali, né? E não sou eu que estou dizendo, ela me mostra. Falou, olha, você está fazendo assim, parece que tem essa reclamação na escola, tem isso e tal. Aí eu tenho crianças que falam assim, porque eu sou muito nervosa. Eu falei, então, vamos pensar junto, por que você é tão nervosa? Talvez você está vindo aqui para tentar, porque está te ajudando a ser tão nervosa desse jeito? E pôr também a criança para pensar, sabe? E eu tenho crianças que, às vezes, elas também me dizem, já está bom até aqui, daqui para frente eu não aguento mais. E eu também preciso saber respeitar, né? Então, é isso, cada criança, eu brinco que é um universo que aparece na minha sala ali. Tem aqueles que também ficam extremamente quietos. Criança muito quieta, né? A gente também vai... às vezes eu falo assim, olha, é muito natural que você esteja quieto mesmo. Talvez você possa estar com medo, porque eu sou totalmente estranho para você. Você não está errado. Mas será que a gente poderia apostar junto? E eu sempre digo para... Isso leva um tempo, nessa construção. Isso leva, mas eu sempre que recebo uma criança, eu também acabo colocando algumas regras para ela dentro do consultório, né? Eu falo assim, olha, a vida tem regras, e aqui também tem. Então, eu tenho alguns acordos com a criança. E eu falo que eu tenho esse acordo desde com a criança até o adulto, né? Olha, quanto tempo demora a nossa sessão? A gente vai se ver uma vez por semana ou duas, depende, né? O que não pode fazer aqui? Olha, não pode fazer assim, não pode fazer isso, né? Olha, quando que... Dá limite. Eu apresento isso e eu também vou observando como essa criança incorpora ou rechaça esse limite que eu estou dando. E isso vai me sinalizando, opa, temos um ponto aqui, tem uma dificuldade. E às vezes eu coloco isso para a criança. Eu sempre também dou devolutivas de tempos em tempos para os pais ou para os cuidadores, né? E eu sempre falo assim, olha, de tempos em tempos eu vou conversar com o seu pai, ou com sua mãe, ou com a pessoa que te trouxe, né? Olha, semana que vem eu vou conversar com seus pais. O que será que a gente pode comunicar a eles daquilo que a gente está construindo aqui? Quer dizer, você já diz que você vai só falar aquilo que eles querem, que permite que fale? Não, a gente fala assim, eu falo para ela, como é que eu estou pensando em dizer isso, porque eu estou vendo isso. Você concorda? Você acha que sim? E a gente vai tudo pensar junto. Olha, eu acho que você não deve falar. Eu falo assim, mas por que você acha que eu não devo falar isso? Mas você não percebe que isso é importante? Tem uma única... Acho que a forma que eu trabalho é muito relacional. A gente vai construindo tudo muito junto. Mas tem coisas que são inegociáveis. E eu deixo isso sempre claro para o adulto e para a própria criança, né? Eu falo assim, olha, uma coisa que a gente vai precisar pensar junto, e a gente vai precisar chamar um adulto para a gente poder pensar junto, porque só eu e você não vamos dar conta. Que eu brinco com eles, eu tenho vários brinquedos, eu falo assim, a gente é que nem esse dinossauro aqui. É grandão, mas tem um braço curto, precisamos da ajuda. Se eu for identificando que você está se colocando em risco, ou você está colocando uma outra pessoa em risco. Se você está fazendo algo ruim para você, ou está fazendo algo muito ruim para um amiguinho. E a gente vai precisar pensar junto, porque não dá para ser assim na vida. E aí elas olham assim e tal, e ela fala, tá bom. E a gente faz, e aí eu sento. Eu brinco que assim, eu não gosto de trabalhar com nenhum tipo de elemento surpresa. Seja no atendimento infantil, seja no atendimento de adulto. Tudo a gente vai pensar antes, vai falar antes e vai comunicar se precisar para alguém antes. E com os adultos eu também falo assim, olha, vai ter momentos que você vai gostar de vir na sessão, vai ter momentos que você não vai gostar, vai ter momentos que você vai tentar encerrar, mas essas coisas vão acontecer e quando elas acontecerem é sinal que a coisa está fluindo, porque a gente não arruma algo se a gente não bagunçar primeiro. E isso dói. Toda vez que isso acontecer, você tem uma liberdade de me comunicar para a gente poder pensar. O que será que a gente está falando? O que será que a gente está brincando? Que aconteceu isso? Né? Sem querer de você ficar ou não. Uma vez eu estava com uma criança
E a gente estava trabalhando, né, e tal. E aí, de repente, essa criança, ela começou a ficar mais muda nas sessões. Eu percebi que ela começou a escolher brincadeiras, os jogos que eu tinha no consultório, jogos que demandavam que a gente ficasse mais em silêncio. E aquilo começou a me incomodar um pouco, né? E aí eu levei mais umas 2, 3 encontros. Aí teve um momento que ela começou a pegar um jogo que chama Stop e ela só brincava de Stop. E aí eu falei para ela assim, olha, acho que talvez você está querendo parar, né? Você acha que já tá bom? Você quer um espaço, né? E aí a gente era uma criança um pouquinho mais velha, não tão pequena assim. E a gente pôde parar. E aí eu tive que comunicar com os pais. Olha, eu acho que a gente precisa fazer uma pausa, porque eu vi que nesse último período a gente trabalhou coisas bastante significativas, né? E eu acho que ela precisa absorver um pouco. Falei para ela que não seria o melhor momento, mas se ela achava que dava, e para ela ficar atenta a isso, isso e isso. E se ela precisasse, ela já sabe onde eu estou. Você cria, né, uma confiança maior, né? Isso daí estabelece esse vínculo, né? Uhum. E a oportunidade, qualquer coisa que acontecesse com ela, ela sabe onde encontrar. Exato. Fantástico. Mas eu queria voltar para a segunda parte da pergunta da Marlene, Não, que era sobre uma certa resistência que o cuidador, né, ou a mãe, o cuidador, teria à medida que tivesse um progresso e uma mudança clara ou nítida de comportamento. E aí eu já parafraseio, porque tem a questão do criador e a criatura, né? Eles se reconhecem naquela estrutura. Se você começa a trabalhar com a criatura, eventualmente começa a dar um descompasso que justifica essa tentativa de afastamento. Às vezes não acontece, mas existe... Sim, às vezes isso é muito comum, isso é muito mais evidente num tratamento infantil, né? Porque o que acontece, né? O Freud já dizia pra gente, né? O Freud conseguiu ver que existe uma criança no adulto. E aí, como é que é esse encontro dessa criança interior desse adulto com essa criança agora? Às vezes dá umas rusgas, né? E aí, às vezes, você vai trabalhando com a criança e a criança ela vai mobilizando todo o seu entorno. Então, o entorno também vai mudando. A gente vai vendo que a gente tem certas responsabilidades ou situações. Então, às vezes, tirar a criança é uma forma de cessar isso, né? Então, é muito complexo, mas às vezes dá. E aí você trabalharia com o cuidador também? Ou sugeriria que o cuidador também tivesse uma outra... A gente poderia começar a pensar, né? O que será que... Como é que está essa relação, né? Se talvez ele também não seria interessante poder ter um próprio espaço dele para que ele também possa cuidar disso, sabe? Tem uma analista britânica chamada, se não me engano, Philippa Perry. Ela lançou, vem lançando alguns livros, e um livro ela fala muito sobre essa criança no adulto, né, em relação a essa outra criança. Então, acho que o nome do livro é o livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido para mim. Porque é isso, né? Ela vai contando um pouco e ajudando a gente a poder pensar que é difícil, né? Na minha infância, eu não tive, talvez... Eu estou tentando te dar uns benefícios e tal, e você não está aceitando. Como é que é isso? A gente vai criando essas brigas internas, né? Então, às vezes, a gente vai tendo que cuidar. Por isso que eu sempre digo, cuidar da criança... Não, para mim, não faz sentido eu pegar uma criança, colocar no consultório e trabalhar só eu e a criança. Acho que esse é um trabalho que não dá muitos frutos. Eu preciso trabalhar com todo o entorno, sabe? Eu preciso trabalhar com os pais. Trabalhar com os pais não quer dizer que eu tenho que atender os pais, né? Eu posso fazer encaminhamentos, eu posso trazer perguntas reflexivas para a gente poder pensar todo mundo junto. Eu preciso ir lá na escola conversar com a coordenadora para saber como é que é aqui. Porque em cada um desses lugares tem um pedacinho dessa criança,
em cada um ele vai responder de formas diferentes. E para mim é importante ter essa totalidade dessa criança, né? E mostrando, né? E toda vez que eu vou, eu particularmente eu faço uma devolutiva com os pais e depois eu converso com a criança sobre essa devolutiva. Olha, eu falei isso, isso e isso. O que você acha? Às vezes, quando eu estou com crianças muito pequenas, eu digo assim para elas, assim, olha, lembra lá no começo que eu falei que eu ia ver seus pais de tempos em tempos? Olha, chegou a vez de eu falar com seus pais. Assim, como você tem mais experiência com seus pais do que eu, como é que você acha que eu deveria conversar com eles? Que dica que você me dá? Será que eu devo? Participa a criança. Né? Eu coloco a criança, porque ela... Responsabilizando também. Porque a vida é isso, né? A vida vai mostrar para ela que ela precisa ser responsável por algumas coisas. E os pais aceitam isso? Eu tenho uma sorte de ter as crianças que passaram por mim, os pais, assim, são muito parceiros, assim, né? Esse suspiro de alívio foi significativo. Foi porque eu já tive colegas que têm mais difícil, são mais difíceis, assim, porque às vezes a gente tem que fazer algumas comunicações mais difíceis. Porque também tem, assim, hoje eu estou num lugar um pouco, conversando com crianças, num lugar um pouco mais confortável, que é um consultório. Mas eu já precisei ter conversas com pais e com crianças em lugares mais complicados, que era o hospital. Eu atendia algumas crianças na pediatria, né, na UTI infantil, né? Então, era muito mais complexo. Então, tinha várias outras coisas. Tipo, a gente se depara com segredos que não foram ditos para as crianças, né? Então, a gente vai precisar ir alinhavando muito isso com cuidado. Mas acho que é importante colocar a criança dentro, porque às vezes a gente tem aquela ideia que, não, é criança, ela nem percebe o que está acontecendo, ela nem sabe. E às vezes ela sabe mais do que o adulto. Agora, eu queria fazer uma colocação que é a seguinte. Outro dia eu até estava refletindo sobre isso. Você pega o indivíduo, desde o momento em que ele nasce, ou após o momento que ele começa a manifestar a sua vontade, eu arriscaria dizer que 98%, estou chutando, sem nenhum dado científico nisso, mas 98% é de repreensão. É de dizer não. Tudo não pode. E quando a criança faz alguma coisa certa, ninguém fala, ótimo, você fez certo. Então, quer dizer, existe na sociedade uma certa diretriz no sentido de negativar tudo aquilo que o indivíduo faz. Então, exemplo, se o pai chega com a chave do carro e põe em cima da mesa, a criança vai lá e pega. Não, isso você não pode pegar. Tá? Tal coisa, isso você não pode. Isso você não pode. Quer dizer, cria um não na cabeça daquela criança que vai se tornar um adulto, e aí podemos nós todos nos colocarmos nessa mesmo balaio, vamos dizer assim, de tal forma que uns podem digerir isso de uma maneira natural como sendo um limite dele. Só que esse limite dele vai ser imposto de acordo com o conceito de cada um que está dizendo esse não. E quando diz esse não, seja o pai, seja a mãe, o avô, o tio, etc., tá? Vai muito do comportamento daquele adulto que está repreendendo a criança. Quando eu estou falando a criança, eu estou indo até 10, 12 anos. Tá? Essa é uma questão, quer dizer, qual é o reflexo que isso traz no indivíduo? Ele acaba absorvendo isso e fazendo uma certa seleção, ou isso é mais possível ter uma revolta? Mas tudo que eu faço está errado? E isso não pode trazer, nesse tudo que eu faço está errado, isso não pode trazer uma auto-insegurança? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu acho interessante que você levanta, né? Porque assim, o não ele é importante. Só que o não sozinho
pouco vale. Eu sempre brinco que o não precisa vir com uma vírgula junto. Olha, não pegue a chave porque é perigoso, isso pode acontecer, dá um contexto, né? Quando a gente dá um contexto, acalma algo muito na gente, porque senão vai ficando buracos, lacunas, né? Não consegue entender o Não porquê consegue. E aí, isso vira um desafio. Eu sempre brinco também que assim, você traz uma outra coisa muito rica na sua fala, que é, eu preciso também valorizar os aspectos positivos da criança. Porque eu criei um pouco dessa metáfora para conversar com alguns pais, que assim, imagina, você está lá, e aí a sua criança estava super agitada, né, estava causando em casa, não sei o que, aí, sei lá, ela entrou lá para assistir o desenho, por exemplo, ficou sentada no sofá, e aí chega alguém, aí a casa fica aquele silêncio, né, aí chega alguém para ir falar com a criança, o que a gente tende a fazer? Não, pelo amor de Deus, não fala com ela agora, porque ela sentou agora, ficou quieta agora. Quando, na verdade, eu poderia chegar... Esse seria o momento ideal para eu valorizar aquele tipo de comportamento dela. Assim, ai, que legal que você está aí curtindo. Nossa, muito legal quando você fica assim. Porque senão, o que eu estou ensinando para essa criança? Que ela só tem a minha atenção quando ela está fazendo uma balbúrdia. Quando ela está perturbando. E, às vezes, ela entende que ela precisa fazer isso para ela poder ser olhada. Porque quando a criança enche muito a gente, deixa a gente muito irritado, às vezes a gente para tudo que está fazendo e fala assim, não faça isso. E aí ela vai associando, tipo, tá olhando para mim, né? E não precisa ser assim. E às vezes eu brinco sempre com as crianças e converso com elas, assim, e trazendo um pouco dessas consequências. Tipo, já tive criança que já veio com queixa assim, não faz lição de casa e não sei o quê, E aí, às vezes, eu precisei conversando com ela e falei assim, olha, você sabe qual que é a função da lição de casa? Não sei. É chata. Assim, olha, porque você está aprendendo uma coisa. Depois você vai aprender outra. Então, a lição de casa te ajuda a você exercitar um pouco mais para aprender a outra. Então, tem um motivo para. E aí a criança fala assim, acho que faz sentido, vou ficar mais atento. Você percebe que não é fazer ou não fazer a lição de casa, esse não é o foco aqui. O foco é, eu também preciso ir apresentando. Falar sim, não, às vezes é mais fácil, porque eu não preciso ficar... Eu dou uma explicação para tanta coisa, tantas pessoas, tantos do trabalho, não sei o quê, né? Mas essa criança, ela está em formação. Você precisa lembrar que você tem mais conhecimento do mundo do que ela, né? E a gente nasce com ânsia de saber, vontade de... Né? Melanie Klein vai dizer que do nosso impulso hipsemofílico. Se você não me contar, eu vou procurar alguém que conte. A gente vai pensar isso quando a gente chega na adolescência, né? É porque eu ia entrar agora. Antes de você entrar na adolescência, deixa eu fazer uma pergunta que está me aqui contida. Inquietando, né? Inquietando. Porque a gente está, assim, estamos falando da criança média, da criança que a gente tem pequenos desvios, vamos por assim, não chega a ser desvio, né? Mas que tem que ter um balizamento melhor, que vai ter um desenvolvimento mais fácil. E a criança que tem já uma doença psicossomática, ou seja, é um pouco mais original e talvez essa questão de elaboração mais racional seja mais difícil. Existe essa? Se a gente pensar por esse viés, assim, eu acho que a gente acaba tirando a subjetividade daquela criança, né? Porque, na verdade, quem pode me dizer sobre a criança é a própria criança, né? Então, eu posso chegar e fazer algumas perguntas para ela, ajudar ela a poder pensar, assim, a sua própria condição, uma condição física ou patológica, né? Eu acho que sempre essa coisa de ir lá e construir junto dá trabalho, mas é muito efetivo nesse sentido, porque, né, eu já tive crianças com patologias graves, sabe? Crianças com situações que envolvem doenças degenerativas, né? Mas atrás de todo aquele quadro tem um sujeito, tem
alguém que quer falar sobre si. E a gente poder ir lá, né, é muito importante. É igual a gente estava falando antes de ir para o ar um pouco, a gente estava falando muito de alguns tipos de paciente que acabam ficando em isolamento no hospital. E eu acho que eu tive contato muito com eles, eles me ensinaram muito no sentido de, às vezes assim, você vai lá, você paramenta, põe a máscara, põe não sei o que, passa mais 10 minutos na porta se enchendo de paramentos para você poder chegar lá e dizer, tá tudo bem? Como é que você tá? E aí, às vezes, eu escutava umas narrativas assim, eu tô bem, mas que bom que você veio, porque às vezes as pessoas veem essa placa aqui e elas deixam, a moça não deixa mais a bandeja de comida perto do leito, deixa na porta, sabe? Então, quer dizer, o que eu tô querendo dizer com isso é essa coisa de furar esse primeiro momento, né, essa primeira concepção e ir em busca daquele sujeito. E às vezes a gente, às vezes até consegue fazer isso quando é um adulto, mas com a criança a gente às vezes cai nesse lugar, assim, não, imagina, ela não sabe o que está dizendo, é só criança. E às vezes ela sabe bem o que ela está dizendo. E quando ela percebe, quando a criança percebe que você está prestando atenção nela e escutando a história dela, a narrativa que ela está falando, que ela está fazendo, você percebe que tem uma coisa diferente ali acontecendo, né? Então, isso é muito transformador. Então, acho que é esse o lugar que eu falo. Então, não adianta pôr nãos, não são importantes, mas não vazios não vão ajudar muito, vão mais causar alguns problemas. Então, eu sempre falo assim, não, vírgula, por quê? Sim, vírgula, por quê? É uma fase. Antes o senhor Marlene adentrar aí na questão da adolescência, eu pergunto o seguinte, tudo é um processo. Então, quando você pega uma criança, se essa criança é muito repreendida, ela vai necessariamente trazer isso à tona na adolescência ou na fase adulta dela? Ela pode acontecer isso? Eu acho que a gente vai se constituindo no decorrer da vida, né? Eu brinco que às vezes a gente pode ser uma folha de sulfite em branco, mas essa folha de sulfite vai sendo manipulada e vão ficando marcas. Eu posso passar o ferro na folha, mas ela está ali, né? E aí, quando vou voltar na palavra, né, dessa construção, eu acho que isso também é uma coisa muito importante para a gente poder conversar com os pais, com cuidadores no geral. Para que eu tenha uma adolescente que consiga compartilhar coisas comigo, trazer coisas, né, que eu não precise ir lá arrancar dele, né, ou ele fazer escondido, eu preciso ter construído isso desde na infância também. Não adianta eu chegar nos 14, nos 15, eu querer que meu filho seja meu super amigo, me conte e tal, se isso é totalmente novo para ele. Ele não tem isso. Nunca a gente teve um momento de poder de trocas. Como é que agora você vai querer fazer essas trocas? Então, acho que tem um pouco disso. A gente vai respondendo algumas coisas a partir das nossas experiências, das nossas vivências, né? Então... Desculpa, Marlene, mas eu tenho que... Estou inquieto aqui, em função da sua resposta, fazer um outro questionamento. Isso tem muito a ver, que eu chamaria, com a índole da pessoa. Você acha que a pessoa já nasce com uma índole e essa índole vai desenvolver para o bem ou para o mal? Porque aí eu cito um exemplo. Muitas vezes você pega um pai, um casal que tem 10 filhos. 9 acompanharam normalmente. Tem um que eu ia falar um termo aqui, mas é politicamente não correto. Ponto fora da curva. É um ponto fora da curva, tá? Ele me ajudou. Então, veja, isso, se todos eles, teoricamente, foram tratados da mesma forma, com o mesmo ambiente familiar e tal, um deles sai fora da curva, né? Isso tem a ver com essa índole do indivíduo? Tá. Acho que é interessante essa pergunta, porque, né, ela traz alguns pontos de atenção. Porque se a gente...
se aproxima muito dela, a gente pode cair nessa ideia de assim, tem algo que é certo, tem algo que é errado, né? E quando a gente está falando de 2 encontros, de 2 vidas de ser humano, se é certo ou errado fica meio disperso no ar, né? Tem algo que pode acontecer que é como aquela pessoa vai olhando o mundo e tingindo a partir das suas próprias experiências. Porque, por exemplo, tem algo que, assim, o externo faz, só que quando eu vou colocando para dentro de mim, eu estou usando as minhas próprias tintas. Eu estou criando as minhas próprias conexões, né? Então, a gente cai nesse lugar que, assim, posso ter 10 filhos, os outros 9, pode ser que não tragam essa mesma resposta, e nem que eles sejam melhores ou piores, nesse sentido. Os 5 dedos da mão não são iguais. Cada um é diferente. A família também vai ser, porque foi constituído, com isso que você está falando, né? Esse daqui, por exemplo, é você com a sua esposa. Daí vem um filho. Daí são 1, 2, 3, para cuidar desse. Depois são 4 para cuidar desse. E as coisas vão mudando, né? E a criança vai sentindo. Cada criança tem um sentimento. Para você, isso pode ser branco. Para a criança, não. Não, ela tem outras cores. Então, tem um significado. Cada um sente de uma maneira diferente. Uhum. Né? Cada um leva de uma maneira diferente. Aquilo que todo mundo acha normal, para ela pode ser que não seja. Porque é o sentimento, na minha opinião. Eu vou estendendo essa ideia, é a circunstância, né? Então, o casal, digamos que o casal continue o tempo todo, né? O casal e um filho é uma circunstância. Com outro, o segundo filho já está com um irmão e um casal. O terceiro filho está com 2 irmãos e um casal, 2 irmãos mais velhos. Vai depender como ele sente, como a criança vai sentindo isso. Ela pode achar, não, o outro tem muito mais que eu. Por quê? A mãe gosta mais do outro do que de mim. E isso vai depender. Não é que vocês não tratam igual, não é que a família não trata igual, mas é o sentimento individual de cada um. E é um crescimento, porque, por exemplo... É um crescimento. Quando o cuidador, o pai ou a mãe tem um filho, é uma experiência ser pai e mãe de um filho. Depois é a experiência de ser pai de 2. A experiência de ser pai de 3. E a vida, tanto do pai quanto da mãe ou do cuidador, também está em constante mudança. Quando eu tenho, eu tenho um filho com 30, eu tenho um filho com 35... tem uma mudança na vida também, né? Então, você percebe como tudo isso vai compondo, vai colocando esse tempero nesse caldo que vai sendo feito? É a mesma coisa. Quando a criança tem 5 anos e outra tem 2, dá para brincar tranquilamente. Mas quando uma das crianças tiver 15 ou 16 e a outra tiver 13, não entra no mesmo mundo. É a mesma coisa, que são mundos diferentes. Isso é verdade, tanto é que eu tenho um irmão que tem 2 filhos, um casal. E os 2 nasceram 5 anos de diferença, porém no mesmo dia e mês. E aí, em princípio, legal que assim fazer aniversário sempre, tudo aniversário para os 2. Foi até um certo ponto, depois não quero mais. Não, claro que não. E é individualidade, cada um. Tem um ponto, acho que na sua primeira pergunta aqui, que é assim, né? Então, como é que a gente vai constituindo isso, né? É a partir do momento que a gente vai entendendo essas diferenças e vai lidando com as nossas renúncias, tipo assim, sabe? Como é que eu penso aquilo que o mundo está fazendo comigo, né? E aí a gente vai tendo as nossas predominâncias. Tem gente que tem uma predominância a ser mais positivo, tem gente que tem uma predominância a não ser tão positivo, né? E isso a partir de todas essas figurinhas, né, que vai sendo colecionada aí no decorrer da vida. Assim. Adolescência. Adolescente, mas eu estou bem quase. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Lógico, a criança, ela, como você falou, acompanhando, ela vai poder aprender e a lidar com as questões emocionais diferentemente. E o adolescente, que nunca passou por isso. Então, quer dizer, nem toda criança passa por psicoterapia. Nem todo familiar vai perceber que essa criança lá embaixo já deu alguma complicação. Muitas vezes vai chegar no teu consultório, lá para os 13, 14 anos, completamente mudado, ou com uma personalidade, ou com uma estrutura já bem comprometida. Como que é isso? Então, se eu pegar para a gente poder
criar uma linha de base aqui desse raciocínio. Quando a gente está, sei lá, usando instrumentos de avaliação, testes com crianças, assim, a gente, até os 18, 20 anos, né, que ali é que a gente considerava até então um adolescente. 17 e 9 meses. Isso. A gente precisa repetir esse teste uma vez por ano, porque a criança está mudando. O adolescente, ele também está mudando. Quando chega um adolescente, para mim, tem algumas coisas de um passado que não ficaram bem encaixadas, que não ficaram bem... Ele chega com algumas arestas, talvez. E a gente vai poder ir tratando e melhorando um pouco na relação essas arestas. E da mesma forma que a criança, o cuidador ou as pessoas percebem e te procuram. O adolescente, ele vai sozinho ou ele também tem que ter alguém que indica? Os pais procuram, ele também pode fazer essas manifestações para os pais, pensando, né, nesse nosso olhar dentro da psicologia, por exemplo, né? Eu, como psicólogo, eu também tenho o código de ética, acho que isso também é muito importante fazer, a gente tem o nosso código de ética, e eu estou lidando com menor de idade, então eu também tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu como profissional, estou inserido nisso. Então, para mim fazer um atendimento com uma criança ou com um adolescente, eu preciso de uma autorização deste responsável. Né, os pais diretos ou não, ou se eu estou prestando um atendimento em algum lugar público, eu preciso comunicar o conselho tutelar, né? Então, quando o adolescente chega para mim, a gente também segue essa mesma ideia com os pais, a gente vai colocando. Claro que o adolescente, ele tem uma linguagem diferente, porque atender uma criança é de um jeito, atender um adolescente é de outro, que não é a mesma coisa que atender um adulto. Né? Então, a minha forma de falar e de agir com um adolescente é diferente. Então, quando eu tenho que eu considero assim, não é uma criança pequena e ele chega, a primeira coisa que eu pergunto para ele é assim, onde é que ele se enquadra? Como é que eu posso pensar em você? Você acha que você é uma criança? Você acha que você é um pré-adolescente? Você acha que você é um adolescente? Onde é que você está aqui? E aí ele me diz. Porque às vezes ele tem uma idade que eu falo. Ele fala assim, ele é um adolescente, mas ele está me dizendo que ele ainda não é. Ele é um pré-adolescente. Não, ó. Ou o contrário. Eu sou criança. Porque também, a gente estava falando dessa dificuldade de fazer esses cortes, de fazer esses avanços. Tem uma dificuldade muito grande na adolescência. A adolescência é um grande limbo. Porque, assim, eu não sou pequeno para fazer tal coisa. Tenho essas responsabilidades, mas também não me deixam fazer tal coisa porque eu preciso ser adulto. Percebe? Eu brinco que a adolescência é um lugar onde o adolescente ele vai. A criança ela foi reunindo um monte de informações sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Na adolescência, ele chega com aquele pacotinho, ele joga tudo para cima e vai ver o que vai cair. E às vezes eu tenho adolescentes que chegam com um pacotinho vazio. E eu preciso ajudar ele a construir um novo pacotinho. Sabe? Porque assim, às vezes não tem o que jogar e vai virando um desespero. Né? E muitas vezes, quando ele vem com esse pacote muito cheio talvez de próprias angústias, onde ele acaba explodindo e a agressividade se torna mais... Sim. A adolescência, ela tem uma característica um pouco da agressividade, porque é esse momento de fazer pequenos ensaios. E também é uma fase que a gente fica muito idealizado com o mundo, porque foi funcionando assim, né? Quando a gente é pequeno, a gente vai vendo assim, você pode isso, não pode aquilo. E aí você vê, mas o meu irmão que é mais velho pode, e eu não posso. Eu vou criando ansiedades para chegar. Tem uma coisa que eu acho bonita no processo do adolescente, é que assim, às vezes a gente vai idealizando tanto os 18 anos, 21 anos, porque ele acha que quando chegar aos 18 vai passar por um portal e tudo vai ser possível. E aí ele chega lá naquele portal e aí às vezes eu brinco assim, como é que foi fazer 18? Ele fala assim, nossa, nada mudou, eu achei que ia mudar. Então a gente vai, né? Então é esse momento desses desafios e esse momento de embate.
né? Porque a relação ela vai se construindo nesse embate. Só que o que a gente precisa observar são a intensidade desses embates. Até que ponto é um pouco natural, até onde está excessivo, né? Porque, assim, não haver regras não existe, né? Nessa linha, ou nessa linha não, fazendo uma outra colocação, é o seguinte, é exatamente essa integração entre o paciente, as pessoas que estão ao seu redor e o profissional. Agora, qual é o índice de, eu não diria de rejeição, mas de confrontação entre o paciente e o profissional? E aí eu até aproveitaria para dar um exemplo. Meu filho, não sei que idade que ele tinha, será 14, 15 anos ou 16, ele foi ao psicólogo e o profissional perguntou para ele, o que você tem a me dizer? Ele falou, nada. Mas como você não tem nada a me dizer? Nada, eu não te conheço. Tá? Quer dizer, então já começou um diálogo meio complicado, né? Ou seja, não houve diálogo, né? Então, nesse sentido, esse tipo de situação ocorre com frequência na sua experiência? Eu acredito que sim, né? Eu acho que isso às vezes é esperado, né? Eu sempre vou pensando muito na situação, assim. Eu sou uma pessoa totalmente estranha, né? Repetindo, sendo um pouco repetitivo, sou uma pessoa totalmente estranha para aquela pessoa. Então, ainda mais na adolescência, é natural que ele tente me desafiar, que, né, ele está me testando, assim, tipo, tá, não vou falar nada. A minha reação a isso já vai mostrando muito como é que vai ser o nosso encontro. Assim, olha, às vezes é chato mesmo quando a gente está num lugar que talvez os nossos pais colocaram a gente, eles não vêm fazer terapia, manda que eu venha fazer terapia, acho que o problema sou eu. Não sei se você pensa isso, mas essa forma que você me comunicou parece um pouco disso. Quer dizer, a gente tem que estar sempre, né? Às vezes tem uma coisa na adolescência que é assim, às vezes ir direto nem sempre é uma boa alternativa. A gente vai precisar ir fazer uns contornos, ir pelos cantos. Eu já conheci analistas que ficaram, assim, um longo período com uma adolescente mudo na sessão. 50 minutos mudo. E foi necessário. E o analista sustentando aquela coisa ali. Um adolescente chegava, sentava. E o analista continuava. Dava o tempo. Ele ia embora, voltava. Ele estava tentando testar se você sobrevive a mim. Você realmente quer? Porque, né? Aí a gente vai começar a poder pensar a história de desenvolvimento daquela pessoa, como que as coisas eram, né? Então, assim, quando ele diz assim, não tenho o que dizer, já está dizendo coisas. Sim. Já está me contando coisas, né? E chamar ele para contar junto comigo, acho que, pelo menos dentro da minha experiência, é algo que facilita. Quando a gente está entrando na faculdade de psicologia, a gente tem uma desidealização que eu brinco, que é assim, eu acho que eu vou entrar na psicologia e vou aprender a psicologia. E aí eu chego lá e tem um monte de vertentes psicológicas, né? Então, acho que para cada vertente, seja eu trabalho com psicanálise, mas aquele que trabalha com cognitivo comportamental, que trabalha só com behaviorismo, que trabalha com social, né? Tem a sua técnica, mas eu acho que existe algo que é nodal para atender, para clinicar, né? Você precisa da presença, você precisa estar ali realmente querendo. Existe uma coisa certinha para cada um. Não dá. E tem um outro detalhe, que na verdade eu, como pai, tive alguns exemplos de situações realmente assim, para você refletir. Imagino vocês, como psicólogo, o que tem de situações que ocorrem. Por exemplo, eu, um determinado dia, conversando com meu filho e com minha filha, ele virou e falou para mim assim, pai, percebe que você não está no tribunal? Você está conversando conosco, tá?
Numa outra situação, onde eu dei uns gritos lá, etc., estava estressado, tal, meu filho vira, isso deve ter uns 10, 12 anos de idade, vira para mim: pai, quem grita é porque não tem argumento. Quer dizer, então, você veja só que são situações que você acaba aprendendo, ou pelo menos sendo levado a refletir sobre determinadas situações, né? Essa tua fala, ela é bonita e muito importante, porque acho que esse é um dos nossos grandes segredos. A gente, às vezes, precisa sair desse lugar que, eu acho que eu sei tudo, porque eu sou mais velho, não sei o quê. Porque aquele adolescente ou aquela criança, ela também tem um saber e ela quer comunicar, né? Eu sempre volto para esse mesmo lugar, dessa mesma memória. Logo quando eu estava bem ainda estagiário de psicologia, atendendo, acho que no primeiro semestre que eu atendia, tinha atendido um adulto. Aí você tem um jeitão de trabalhar com adulto, aí eu fui atender uma criança. E eu eu estagiava num centro num ambulatório, em ambulatório integrado, né? Então, a sala tinha maca, eu atendia consultório de ambulatório, né? De clínica. E aí, eu estava com uma criança, ela tinha o quê? Uns 5 anos. Eu brinco que ela que me ensinou a trabalhar. Que eu cheguei nela e eu comecei a falar com ela, como se eu estivesse falando com um adulto ali, sabe? Pá. Aí ela parou assim, ela olhou no fundo dos meus olhos e disse: eu não estou entendendo nada do que você está falando. E eu falei assim: e você tem toda a razão. E daquele minuto para frente, a gente sentou no chão e a gente foi brincar, foi amassar, foi... E enquanto a gente está fazendo isso, ele está comentando, ele está contando. Então, acho que é isso, né? Me conta a tua versão. Eu posso não concordar, mas me conta para mim entender. A experiência vai nos mostrando, né? Muitas coisas, muitos caminhos. Uhum. Então, eu acho que aí você demonstrou um dos passos, né, na sua evolução como profissional, que é muito interessante. Você como pai, você como profissional, né? A gente tem essas possibilidades na relação com as pessoas, crianças ou não, né? Uhum. E aí, algumas falas aqui que a gente já ouviu aqui nos podcasts, alguns colegas de vocês, psicólogos, disseram que está faltando um pouco mais de contato humano entre as pessoas, não só crianças, mas entre os adultos também, para ter um desenvolvimento de relação entre o pessoal melhor. Uhum. Melhor no sentido assim, mais livre, mais interessante, menos estressante. Está faltando, você tem pouca idade, né? Mas está faltando isso mesmo? Você vem notando que vem faltando? Eu entendo um pouco, vou compreender na tua pergunta, nesse sentido assim, quando está faltando relação, para mim, eu vou para um lugar que assim, está faltando um pouco que a gente possa reconhecer que existe uma outra pessoa diferente de mim. Que ela tem os gostos dela, ela tem o jeito dela, que às vezes pode me agradar, pode me desagradar, mas é isso, eu preciso deixar de ser um pouco autorreferente, porque isso fica totalmente autorreferente, eu acho que empobrece a nossa vida psíquica, empobrece as nossas relações, e poder sair desse lugar e reconhecer que tem um outro diferente, que às vezes não é tão legal, né? E como é que eu vou lidar com isso? Acho que é isso. Eu traria para esse lugar essa resposta. Trabalhar com essas relações. Mas você sabe que... Tá acabando, né? Acabou já. Já acabou? Já. Então não fala. Não, mas pode. Faz um minutinho, vai lá. Eu queria dizer o seguinte, é que eu queria falar da minha experiência profissional vinculado à psicologia. E eu percebo que realmente a psicologia fez e faz muita falta. Eu acredito que nem só na advocacia, como em qualquer outra profissão. Porque, a rigor, em determinadas situações já vividas por mim, se não fosse uma vivência, vamos dizer assim, para tratar com algo que seja confrontante, tá?
seguramente o resultado não teria sido o mesmo. Ou seja, então, de repente, o fator de equilíbrio, que eu diria mental, o equilíbrio do ponto de vista sentimental, e daí, sucessivamente, as várias vertentes que possam existir nesse aspecto, mas é exatamente isso de você poder entender a outra pessoa. Qual é o foco, qual é a visão que ela está tendo daquilo, porque, assim como na sua atividade, como na minha, as pessoas normalmente vêm para trazer problemas. Ela não vem para dizer, olha, está tudo bem, está tudo ótimo, eu vim aqui, tal. Não, é o contrário. Tá? Então, nesse aspecto, o profissional tem que estar muito bem do ponto de vista do equilíbrio psicológico, e isso, evidentemente, quando eu falei todas as atividades profissionais, o médico, então, pior ainda. Quer dizer, como que o médico vai fazer uma comunicação do falecimento de alguém para a família? Quer dizer, então, tudo isso são situações que dependem muito do equilíbrio emocional, psicológico, para que ele possa fazer o que tem que ser feito sem necessariamente ser agressivo, né, ou querer se impor como tal profissional. Mas era só esse fechamento que eu queria colocar. Vamos ter que fechar, infelizmente. Tá vendo quanta coisa boa que você trouxe aqui para nós? Eu que agradeço. Para refletir, para poder discutir, né? Passa muito rápido. Super rápido, foi super Muitas fluido. vezes dá vontade de ficar horas e horas aqui falando. Tem muitas perguntas, acho que, né, podemos convidá-lo. Tem muitas outras coisas para poder falar das suas experiências, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente o convite, foi um prazer estar aqui. Né? Que a gente possa continuar conversando e que as pessoas que possam ter entrado em contato com esse podcast levem essas perguntas, sabe? Sim. Acho que se eu puder deixar um recado, né, para como é que se lida com crianças ou com adolescentes e tal, a gente sempre tem trabalhar muito com perguntas abertas. Perguntas abertas são muito ricas, porque elas vão mostrando para gente um pouco como, seja a nossa criança ou o nosso adolescente, está pensando o mundo, está associando as coisas, né? Perguntas muito fechadas, pode, não pode, faça, não faça, fecha muito. E sempre muito seguro, né? Não com medo da criança, sempre muito seguro, sabe? Sempre impondo também. Sabendo que, assim, olha, eu não sei tudo. Se eu não souber aquilo que você vai me perguntar, a gente vai procurar alguém que saiba. Sim. A gente vai procurar junto. Acho que é isso. Obrigada, então. Eu que Obrigada. agradeço. Muito obrigado, Obrigada, Elton. agradeço. Muito Obrigado, obrigado. Elton. Imagina.